Leitão. Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Flagel TV na área, galera. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um sonho muito antigo da torcida do Flamengo, que é a construção de um estádio próprio. Existe essa possibilidade? O vice-presidente respondeu sobre isso e disse também que existe uma chance do Flamengo fabricar o próprio uniforme a partir daqui a uns 2 anos. Já o Flamengo ser o próprio fornecedor de materiais seria realmente também um sonho. Em relação a Flamengo versus Atlético Paranaense, escalação, eu vou passar ela para vocês, tá? Vojvoda, será que ele tem chance, o técnico do Fortaleza, de treinar o Flamengo na temporada de 2022? Um dirigente respondeu a esse questionamento. Lógico, a gente vai falar sobre a licitação do Maracanã, né? O Flamengo muito provavelmente vai ter que dividir a licitação, além do Fluminense, também com o Vasco, e haja gramado para isso. Vocês viram aí no começo do vídeo, o Flamengo meteu 3-0 e eliminou o time da Colina, e teve direito à briga e tudo, e direito também a 2 gols do Matheus França, que tem números absurdos que realmente assombram a humanidade. E sobre a coletiva aí do Braz, né? Parece que eu estava adivinhando ontem com o título do vídeo, né? Verdades secretas. Continuaram secretas, porque não teve coletiva, ordens expressas do Rodolfo Landim. Essas e outras vocês encontram agora na Flagel TV. Mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! Nação rubro-negra, agora a gente vai falar sobre estádio próprio. Será que tem chance do Flamengo construir um estádio próprio? O próprio vice de finanças aí respondeu essa pergunta, e a gente vai falar também sobre esse edital aí da licitação do Maracanã, que praticamente exige que a gente divida o Maracanã com o Fluminense e também com o Vasco. Vamos começar falando sobre estádio próprio. O Rodrigo Toches, ele deu uma entrevista para o Globoesporte.com, e aí ele foi questionado se existe alguma chance do Flamengo construir um estádio próprio, se tem planos para isso. Ele foi bem direto ali e agudo na hora de responder. Ele falou que não passa pela cabeça do Flamengo nenhuma chance de construir um estádio na atual conjuntura, que isso não está nos planos do Flamengo, e é o que eu sempre falo aqui no canal, galera. Ele falou que o Flamengo foca 100% no Maracanã. É a casa do Flamengo, entre outras palavras, né? Ele usou com outras palavras, mas disse que a simbiose com o Maracanã é incrível. Então é isso, galera. O Flamengo não enxerga nenhuma possibilidade de construir um estádio próprio agora. E eu digo para vocês 2 motivos principais para isso. A primeira é a parte financeira. Realmente demandaria muito dinheiro para o Flamengo construir um estádio à altura da nação rubro-negra, que seria pelo menos aí para 80 mil pessoas no mínimo, tá? E em segundo lugar, a região no Rio de Janeiro. É difícil de você conseguir encontrar um lugar igual ao Maracanã, onde todos os caminhos levam lá para o mais querido do Brasil, sempre jogar no estádio do Maracanã. Então é complicada essa situação. E falando sobre a licitação do Maracanã, virou zona, não é possível, cara. O pessoal que fez o edital para essa licitação força a barra para poder ter o Vasco também nessa sociedade, né, para poder administrar o Maracanã. Pô, se o gramado já não tá bom, jogando só o Flamengo e o Fluminense, quem diria também o Vasco jogando algumas vezes lá no Maracanã. Isso porque a licitação ela exige 70 partidas no Maracanã de Série A, Série B ou da Copa do Brasil, e isso aí inviabilizaria, se tivesse só o Flamengo e o Fluminense, somando os dois, no máximo daria aí um número abaixo, se eu não me engano, de 55 jogos. Então não tem como conseguir ganhar essa licitação sem colocar o Vasco junto. E essa é uma forma de forçar a barra, né? O pessoal que fez o edital, de forçar a barra para ter também o Vasco lá no Maracanã. Aí fica complicado, você imagina como vai ficar esse gramado, que já é uma bênção. Ai, para entender a cabeça desse pessoal aí tem que ser um cientista da NASA, não é possível. E nação rubro-negra falando sobre aquela situação do técnico do Fortaleza, que é um pedido de muitos torcedores, né? Bombaram nas redes sociais aí pedindo o Vojvoda, técnico do Fortaleza. Essa situação aí é praticamente impossível de acontecer, vou explicar o porquê para vocês. Em primeiro lugar, o Vojvoda ele tem uma renovação automática engatilhada com o Fortaleza, caso o Fortaleza se classifique para alguma competição sul-americana.
Libertadores ou a própria Sul-Americana mesmo, e os caras estão em segundo, então é impossível praticamente eles não se classificarem em alguma dessas duas. Em segundo lugar, segundo o jornalista Jorge Nicola, ele entrou em contato com o dirigente e o dirigente foi categórico em afirmar que não existe nenhum tipo de discussão do nome do Vojvoda na diretoria do Flamengo, que a diretoria dá respaldo para o Renato Gaúcho, acredita na capacidade do Renato Gaúcho e essa semana, apesar de ser decisiva, os dirigentes confiam muito que o Renato consiga dar prosseguimento e levar o Flamengo ao êxito aí na Libertadores e também na Copa do Brasil. E é isso, galera. Tá respondida a pergunta, né? Nenhuma chance do Vojvoda pintar aqui na Gávea, né? No Ninho do Urubu, para poder treinar o nosso time. É carta fora do baralho. E Nação Rubro-Negra falando sobre marca, fabricante do uniforme do Flamengo. Em 2023 se encerra o contrato com a Adidas. E, segundo o Toches, que é o vice-presidente de finanças do Flamengo, em entrevista para o Globo Esporte, ele disse que existe um grupo de estudos para lançamento da própria marca do Flamengo em relação aos uniformes, ou também renovar com a Adidas ou fazer um contrato híbrido. Nada está descartado. O Flamengo está analisando, segundo o Toches, se é o momento dele mesmo fabricar o próprio uniforme. Ele acredita, ele afirma que ainda é muito importante o dinheiro dos royalties, né? A Adidas paga, se eu não me engano, 35 milhões ou um pouco mais por causa da inflação, né, para o time do Flamengo por ano, para poder estampar a sua marca no uniforme e fabricar as camisas. A gente sabe que o Flamengo vende milhões e milhões e milhões de camisas, mas a logística é complicada se for fazer uma marca própria. Mas nada está descartado, conforme o próprio Toches disse, existe um grupo de estudo e isso está em pauta lá na Gávea. Tem a própria marca de uniforme. Para mim é um passo incrível que o Flamengo daria, mas ele está analisando se é o momento de fazer isso agora ou se renova com a Adidas, se fecha com outra empresa, se faz um contrato híbrido. Aí só o futuro vai poder responder isso pra gente, esse questionamento. Mas a verdade é essa. Você gostaria de ter a própria marca do Flamengo, sei lá, Fla, sei lá, a própria marca aqui, ó, Nação, não sei. Coloca aqui nos comentários o que você colocaria em relação ao nome da marca aqui. Ou se deixaria apenas um pequeno escudo, alguma coisa assim. O que vocês fariam? Vocês aceitariam o Flamengo fazer o próprio uniforme? Ou vocês acham melhor fechar realmente de novo aí com a Adidas ou com alguma outra empresa para poder fabricar o uniforme? Bem legal essa informação, fiquei muito feliz de saber que o Flamengo pensa nisso. E Nação Rubro-Negra, chegou o grande dia, vocês vão saber tudo sobre Flamengo versus Atlético Paranaense, partida jogada no Maracanã às 9h30 da noite, com a volta aí do Bruno Henrique e também do Gabigol, que quando eles estão em campo, a porcentagem de vitórias é altíssima, mais do que 80%. Então, o Flamengo está preparado para essa partida e deve entrar em campo com a seguinte escalação, lembrando que a primeira partida foi 2-2, então, caso tenha um empate, independente de qualquer que seja, aí 4-4, 7-7, 0-0, a partida vai para os pênaltis. E é isso que o Atlético Paranaense quer, e esse árbitro aí, ele gosta de ficar parando o jogo. Então, é um árbitro bom pro adversário, pro Atlético Paranaense, mas temos totais capacidades de ganharmos o time do Atlético Paranaense com a seguinte escalação. No gol, Diego Alves, lateral direito, Isla, lateral esquerdo, Felipe Luiz, na zaga, Rodrigo Caio junto com Léo Pereira, um pouco mais à frente, o Ilharão, junto com Thiago Maia e Andréas Pereira. Aberto pela direita, Everton Ribeiro, aberto pela esquerda, Bruno Henrique, e no ataque, o Gabigol. Saudade de ver essa dupla em campo. Flamengo tem tudo para vencer. Os ingressos aí com certeza vão se esgotar até 9h30 da noite, porque já foram vendidos uma carga aí gigantesca de ingressos. E o Flamengo tem tudo para chegar a mais uma final. A temporada é 50% da temporada, é essa partida de hoje. E acredito que o Renato Gaúcho vai conseguir aí, até porque ele vai sempre bem aí nos mata-matas, vai conseguir levar a gente ao êxito, a mais uma final. E o Flamengo está com um elenco bom. Esse time aí tem tudo para ganhar o time do Atlético Paranaense. Ainda mais com a Nação Rubro-Negra apoiando do começo até o fim. Sempre é importante a gente lembrar que a gente já roeu muito osso e a Nação nunca abandonou o nosso Mengão. E agora não vai ser diferente, a Nação vai empurrar mais de 30 mil pessoas gritando o tempo todo, empurrando o Flamengo para o êxito e para a glória, se Deus quiser. Vamos lá, meu palpite para essa partida, 2-0 time do Flamengo, e eu queria saber o seu palpite também, coloca aqui nos comentários e boa sorte a todos.
Nação Rubro-Negra, parece que a galera da Flageral estava adivinhando, né? Botei no título ontem do vídeo que as verdades eram secretas. E continuou secreta, não teve coletiva, né? Fazer o quê? Ordens expressas do Landim. Quando ele soube que teria a coletiva, ele informou, ó, não é para ter coletiva. E aí muitas pessoas começaram a comentar, falando que teve briga aí entre BAP e o Braz, que o Tanuri estava demitido, que o Braz teria que falar que o Tanuri estava demitido, que o Braz queria que o Tanuri fosse para a coletiva. Foram várias informações desencontradas, né? A gente não sabe o que é verdade, o que é mentira sobre isso, mas segundo o Globoesporte.com, essa coletiva não aconteceu porque o Landim falou que não teria sentido e nem lógica fazer uma coletiva às vésperas de uma decisão, sendo que o assunto não seria o campo, o jogo, seriam outros assuntos extra-campo e que isso só tumultuaria o ambiente às vésperas de uma decisão. Posso falar a verdade para vocês, galera? Para mim, foi uma sacanagem marcar a coletiva e desmarcar, mas parando para pensar por esse lado, não teria realmente nenhum sentido ter uma coletiva às vésperas de uma decisão para ficar falando sobre departamento médico. Não teria realmente sentido ter essa coletiva, porque o foco tem que ser total nessa partida contra o Atlético Paranaense. Imagina se fosse uma coletiva ali que tivesse algum tipo de demissão, ou o Tanuri não esconde a verdade, ele sempre fala a verdade, e o Marcos Braz, levando ele para a coletiva, colocaria ali numa situação complicada, porque os questionamentos viriam e o Tanuri falaria a verdade, não esconderia, não taparia o sol com a peneira, como ele já fez outras vezes. Então, o Landim entendeu que não é o momento de ter uma coletiva na atual situação aí do campeonato. Queria saber a opinião de vocês, coloque aqui nos comentários. Acertou o Landim em cancelar a coletiva ou ele errou? Teria que ter essa coletiva às vésperas aí de uma decisão. Coloca aqui nos comentários, por favor. E Nação Rubro-Negra, falando agora sobre o nosso Sub-20. Flamengo passou o cerol fininho no Vasco. Eles não aceitaram a derrota, a porrada comeu no final do jogo, mas isso aí é normal. Futebol, às vezes, tem dessas coisas. E o pessoal do Flamengo deu aquela gengada, lambeu, a porrada lambeu no jogo. E o Flamengo meteu 3-0 com destaque para o Matheus França. Sempre ele, moleque, arrebenta no Sub-17, arrebenta no Sub-20. Se a gente somar os números das partidas dele no Sub-20 e no Sub-17, ele já meteu aí 13 gols em 11 partidas e deu 9 assistências, tendo em 11 partidas 22 participações diretas em gols. Esse moleque ainda vai dar muita alegria pra gente e é um moleque que tem que ser trabalhado pra gente ver ele jogar no profissional em breve. Do jeito que o moleque tá arrebentando na base do Flamengo, em breve ele vai estar no profissional. Com certeza aí, acabou essa temporada, o moleque já vai estar aí prestando serviço para os profissionais do Flamengo, porque o futebol que o moleque está jogando está arrebentando. E o Flamengo eliminou o Vasco, né? O Flamengo foi para a semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20. E aí, meu camarada, os caras não aceitam, os caras têm que tentar dar um jeito de fazer algum fuzuê, e foi isso que aconteceu lá na Gávea. O Flamengo perde o Matheus França para a primeira partida porque ele recebeu o terceiro cartão amarelo nessa confusão. Os caras conseguiram o que queriam, né? Tomara que o Flamengo vá muito bem aí nessa semifinal do Campeonato Brasileiro. E parabéns por destruir mais uma vez o Vasco da Gama. Valeu, Nação Rubro-Negra, tamo juntos, fiquem com Deus, até a próxima e fui!